Eu tô com uma ideia cozinhando na minha cabeça que já faz um tempinho que acabou rendendo um vídeo. Esse vídeo eu quero abordar o movimento do direito dos homens, né? O MRA, o MRM, e dizer por que que eu não acredito nesse movimento. Eu apoio, mas apoio assim de forma silenciosa, mas eu não acredito nele. Eu vejo bastante gente aqui na Manosphere no Brasil pegando esses vídeos do A Voice for Man, do Paul Whelan, e também essas reportagens e vídeos de outras pessoas comentando sobre vara de família, Maria da Penha, que lá no exterior é o Duluth Model, divórcio, guarda de filhos, os homens que ficam condenados à pobreza depois do divórcio, se suicidam e tudo mais. E ok, esse é um conteúdo bom pra pegar o cara que é Blue Pill ou Purple Pill e educar o cara. Só que não é um conteúdo bom pra tu realmente pegar e mudar a sociedade. Ou até dar pro cara assim uma luz de ok, agora o cara é Red Pill, o que que ele vai fazer com a vida dele? Só que principalmente eu acho melhor eu explicar o porquê que eu não acredito nesse movimento e por que eu não me dedico a ficar fazendo a tradução desses vídeos e produzir esse tipo de conteúdo. Primeiro lugar é que tu tem que ver que todas as versões ali do movimento do direito dos homens, que tem já uns 100 anos, todas elas não conquistaram nada. E eu vou explicar melhor o porquê disso, mas a questão principal é que os homens que geralmente estão nesses movimentos não são os 20%, os 10% de homens que estão no topo. Então, para a mulher que está de fora e vê isso acontecer, ela basicamente vê um monte de homem em posição de fraqueza. Ela vê um monte de homem indesejado e ela não dá a mínima. Lógico que se ela chegar aos 30, 40 anos solteira e ela estiver procurando um beta, ela vai mudar de opinião. O cara que parecia ser um fraco para ela, agora é exatamente o que ela precisa. É lógico que provavelmente depois ela vai trair, ela vai se divorciar, vai saquear o cara. E isso a gente pode ver por que, por exemplo, o movimento do direito dos homens nos Estados Unidos e no Canadá, ele foi cooptado pelas mulheres. Entrou uma mulherada no movimento, elas começaram a discutir, dominar o discurso que estava rolando lá dentro, expulsaram tudo quanto é homem alfa ou de valor que tinha lá dentro, e basicamente hoje em dia é um movimento para manter os carinhas ali, os betas, educados, para que eles continuem se casando, continuem tendo filhos e que o status quo de certa forma seja mantido. Basicamente tu tira alguns direitos aí das mulheres da terceira e da quarta onda feminista, mas não mexa nos direitos da primeira e da segunda onda. A mulher, ela, independente da situação, ela tem que manter o direito ao voto, ela tem que ter o direito de se divorciar por qualquer razão, ela tem que não ser punida quando trai, tem que ganhar pensão, tem que ter guarda dos filhos. Então, hoje em dia, o movimento do direito dos homens está morto. Ele foi totalmente cooptado, foi totalmente dominado pelas mulheres. Os caras deixaram a mulherada entrar lá dentro. Já tinha rolado uma cisma anterior dos MGTOWs, que eram os homens que não eram casados. E daí só ficaram lá dentro uns carinhas Blue Pill e Purple Pill. E daí depois, quando colocaram a mulherada e colocaram elas para dominar o discurso, nossa, mais gente caiu fora ainda do movimento. Aliás, até o Barbarossa, ele tinha escrito um artigo anos atrás, falando que mais e mais assim os homens do movimento do direito dos homens, eles estavam chegando a conclusões MGTOW, a conclusões Red Pill, e eram textos marcantes assim dos caras analisando todas as namoradas que eles tinham tido, até mesmo as mães, as avós deles, e vendo o quanto elas eram ginocêntricas, o quanto elas parecia que elas gostavam mais de si mesmas ou priorizavam mulheres acima do próprio filho, acima do próprio namorado. Mas enfim, isso só mostra o quanto o movimento do direito dos homens ele foi cooptado e por isso teve um monte de gente que caiu fora e não é à toa que MGTOW acabou crescendo. A primeira rixa quando os MGTOWs caíram fora, lá por volta de 2010, foi porque eles chegaram à conclusão que, olha, a realidade, a situação do homem que não é casado é completamente diferente de um cara que é casado. E como eles estavam desenvolvendo a filosofia MGTOW, que visa a liberdade, a autossuficiência do homem, a independência dele, eles viram que o cara que é casado, não tem como ele tá dentro da filosofia. Ele pode se tornar MGTOW depois de estar casado, só que de certa forma ele tá ferrado. Ele não vai ter o mesmo estilo de vida. E isso já deixou o pessoal do MRM meio putinho com o MGTOW. Só que nem o pessoal fala, tanto o MRM quanto o POA, eles inevitavelmente acabam chegando a MGTOW. Mas enfim, eu só tô querendo explicar um pouquinho do histórico
do que rolou lá em 2010, do que começou a rolar em 2015, de 2010 ter surgido os MGTOWs, eles caírem fora do movimento, quer dizer, ele se enfraqueceu. Em 2015 colocaram um monte de mulher lá dentro e elas começaram a dominar o discurso para manter o feminismo até a segunda onda feminista, né? Até o feminismo da década de 60, 70. Então é um movimento que perdeu toda a relevância. Mas voltando do porquê que eu falei que... Agora eu estou explicando mais assim porquê que eu não acredito. Agora eu vou explicar, além do porquê que eu acredito, porquê que eu acho que assim, eu não dedico meu tempo a isso, eu acho uma perda de tempo, e porquê que eu acho que ele não funciona. Não é à toa que não funcionou durante 100 anos. Porque não é só a questão de que os caras estão lá reclamando, não são os caras que são o topo, e as mulheres elas não dão a mínima para eles. Tu tem que ver que simplesmente reclamar e não fazer nada a respeito é uma posição de fraqueza. O movimento do direito dos homens ele não conquistou porcaria nenhuma em um século de existência porque eles estavam lá reclamando das injustiças, lógico, vara de família, Maria da Penha, pensão, guarda, tudo coisa ferrando o homem, tudo instituição que é injusta e que é corrupta. Só que eles estavam indo para a mesa de negociação, eles estavam só reclamando, eles estavam só pedindo para as mulheres encarecidamente para elas se comportarem melhor. Para elas melhorarem o comportamento delas e para elas parar de ferrar com os homens. Tu acha que alguém vai conseguir conquistar alguma coisa chegando numa mesa de negociação dessa forma? Foi só quando surgiu o MGTOW, lá por volta de 2010, que os homens chegaram e falaram o seguinte, mudou o discurso era, mulheres, parem de ferrar a gente, vamos consertar a sociedade, vamos mudar as coisas juntos. E daí surgiu o MGTOW e o discurso mudou para o seguinte, olha, a gente não vai se casar, a gente não vai ter filho enquanto tiver essas leis. Vocês querem que a gente volte e resolva essas leis. E tanto que se tu for ver, foi lá depois ali, a partir de 2013, 2015, quando surgiu aquele Mulheres contra o Feminismo, surgiu um monte de conservadia aí pagando de antifeminista, colocando aqueles cartazinhos e dizendo assim, eu não sou feminista, eu não preciso do feminismo por causa disso, disso, aquilo. É tudo feminista de primeira e segunda onda, entendeu? Elas são contra os excessos da terceira e da quarta onda, mas elas querem manter o mundo congelado num status quo, numa temporalidade da segunda onda feminista. Elas querem manter todos aqueles direitos e eu já, em vários vídeos aqui do canal, a gente já concluiu que se a mulherada aqui não gosta de homem, não confia em homem, elas querem manter esses direitos extras porque a qualquer momento que ela quiser descartar o homem, ela quer fazer isso. Se fosse só descartar, se separar e cada um seguir o seu rumo, tranquilo. Só que elas querem ter o direito, elas querem ter o poder de descartar o homem e saquear ele. Fazer a partilha de bens, tomar os filhos, tomar a pensão, transformar o cara num escravo financeiro, que se ele não pagar os débitos que ele tem com a mulher, ele vai para a cadeia. Então esse é o ponto principal do porquê que eu não acredito no movimento do direito dos homens e porquê que eu não dedico o meu tempo a produzir e compartilhar esse tipo de conteúdo. Porque não adianta tu ir para a mesa de negociação sem estar disposto a tirar nada da outra parte, sem fazer nenhum tipo de ameaça. O negócio só começou a mudar quando os homens chegaram e disseram, a gente não vai se casar, a gente não vai ter filho, mudem as leis e daí a gente volte. E é engraçado porque eu não lembro se foi esse ano, ano passado, que tinha um talk da Camille Paglia com o Jordan Peterson, no qual eles ambos chegaram à mesma conclusão, que não adianta, quem vai ter que consertar as coisas vão ter que ser as mulheres, porque foram elas que estragaram as coisas, foram elas que usaram o governo, usaram o Estado para destruir a instituição do casamento, destruir o relacionamento entre homem e mulher e transformar basicamente numa ferramenta de dominância, uma ferramenta para dominar os homens. E daí o que eles concluíram é que não adianta, os homens estão há tempo discutindo a respeito e reclamando a respeito, ninguém dá a mínima, que nem eu falei, porque não são os homens do topo. É que nem quando aparecem uns caras assim que nem o Brad Pitt falando que nunca vai se casar, ou até o Henry Cavill, lá, o cara que faz o Super-Homem, falar que não vai date, não vai perseguir mulher, aí a mulherada se borra as botas, entendeu? Porque são os alfa. Quando é um cara que não é alfa, ou que é visto como um homem de baixo status, elas não dão a mínima. E daí nesse talk da Camille Paglia com o Jordan Peterson, eles disseram que as mulheres que são vocais hoje em dia a respeito da dinâmica entre homem e mulher, do relacionamento entre os sexos, são as loucas. É a gaiola das loucas, são as feministas, extrema esquerda, extrema feminista, que parece um bando de, eu não vou dizer nem assim,
imatura emocionalmente, mas é além, é nível de louca. Até o Jordan Peterson ele falou assim que a quantidade de mulher abaixo dos 28 anos, 24 anos atualmente, que tem problema de personalidade, de bipolaridade, cluster B, um monte de coisa, ele falou, é absurdo, é uma coisa muito maior que a gente imagina e ninguém está discutindo a respeito. Mas enfim, eles disseram que as mulheres que não estão nesse extremismo, que parece que cada vez mais é uma minoria decrescente, as loucas estão aumentando de forma crescente, mesmo elas virando conservadias, deixando de ser feminista e virando conservadia, continua sendo louca. Continuando sendo tóxica, não é apta para ser namorada, não é apta para ser esposa nem nada, porque é feminista no final das contas, é feminista e carreirista. Mas daí o Jordan Peterson ele disse que assim, as mulheres sensatas, elas têm que começar a ser vocais a respeito disso e elas têm que começar a exigir mudanças. Mas aí tu vê que o Jordan Peterson ele é um tradcon, ele é um blue pill. E eu acho que no meio do movimento de direito dos homens tem um monte de tradcon e tem um monte de blue pill. Porque eles acham que assim, que eles precisam do apoio da mulherada e que eles acham que a mulherada, elas vão abrir mão de uma posição de poder porque elas vão magicamente de uma hora para outra, depois de séculos, se não milênios sem fazer isso, elas vão começar a se preocupar com os homens. Elas vão começar a se preocupar com o próprio país, com a própria sociedade. Não vai acontecer, tanto não vai acontecer que se tu for ver no movimento do direito dos homens, não tem as mulheres extremamente loucas, não tem as extremamente comunistas, extremamente feministas. Tem as mulheres ali de meio termo, que poderiam ser consideradas sensatas, tem umas conservadias ali no meio. Só que o que essas mulheres querem? Elas querem manter o negócio como ele está. Querem manter os direitos feministas até ali a década de 80 e querem continuar tendo um relacionamento que não é de igual para igual com o homem, um relacionamento no qual o homem está desarmado e ela está com uma arma apontada para ele. Essa arma são os direitos extras que elas têm através do Estado. Então não é solução. Tanto que isso foi comprovado pelo que eu falei aqui. O movimento do direito dos homens ele foi cooptado pelas mulheres. Até mesmo no meu canal apareceu uma mulher falando que ela não era misândrica, ela era antifeminista, só que ela não estava disposta a abrir mão de nenhum direito feminista, seja da primeira ou da segunda onda. Ela queria ter esses direitos porque ela queria se sentir segura num relacionamento caso o homem começasse a espancar ou estuprar ela. Como se não houvessem leis anti-estupro, como se não houvessem leis anti-violência, anti-agressão, entendeu? Só que aquele detalhe, ela quer os direitos extras. E é aquela conclusão que a gente tirou a respeito dessa ocorrência no meu canal. Que a gente tem uma quantidade grande e crescente de mulher que não confia em homem. Não confia, o homem não gosta de homem. Então não é apta a ter um relacionamento, não serve para isso. Mas o ponto final, assim, são esses detalhes, assim, por que o movimento de direitos dos homens não funciona? Porque os caras que estão lá dentro, eles não são vistos pelas mulheres como homens de alto status. Porque reclamar e pedir, implorar e não fazer nada a respeito, não tomar as rédeas da tua vida, não é uma solução. Esperar que as mulheres vão resolver o problema, mesmo que tenha sido elas que criaram o problema, não é solução. Parece que a lógica da vida sempre foi, as mulheres criam problemas e os homens resolvem. E não é à toa que a coisa só começou a mudar a hora que os homens começaram a dizer não. Começaram a dizer não para casamento, começaram a dizer não para paternidade. E, ok, surgiram as conservadias, e daí a princípio parece que é uma mudança feminina, mas não, a gente pode ver hoje em dia que uma conservadia ela é mais perigosa que uma feminista. Porque ela é desonesta, pelo menos a feminista, ela é honesta, ela já está falando direto tudo que ela pensa, tudo que ela espera de ti. A conservadia não. A conservadia ela vai fazer o honeypot, ela vai tentar te conquistar, te manter durante um tempo, né? Durante a fase de lua de mel, ou também o tempo suficiente para garantir alguns direitos sobre ti, e daí a gente pode esperar aí coabitação, casamento e filhos, e daí depois ela vai dar haha, a pegadinha do malandro e vai te ferrar. Então a solução é o homem começar a dizer não. E eu não lembro aonde, eu me arrependo de não ter salvo. Era um texto de um outro cara desses engenheiro loucão que são futurista, que era do mesmo estilo daquele texto da bolha misândrica, que tem um vídeo aqui no canal, que era um texto curto que ele explicava que é inevitável, cedo ou tarde, os governos ocidentais eles vão ter que discutir com os masculinistas. Masculinistas pode-se entender que assim, são homens MGTOW, homens do movimento de direitos dos homens, POAs, Red Pills, todos esses homens que estão dizendo não ao tradicionalismo, ao conservadorismo,
por causa dessas imbalanças, né? Esses desequilíbrios no relacionamento entre homem e mulher atualmente, especificamente na parte legal, estão dizendo não para casamento e paternidade. Por quê? O governo ele não vai conseguir se manter sem fazer cortes durante muito tempo com uma quantidade razoável e crescente dos homens na sociedade se recusando a se casar, se recusando a ter filho. E no texto ele foi bem claro, dizendo que assim, vai ter que ter uma mesa de negociação do governo com os homens. Meio que uma negociação com terroristas, assim, de ou vocês fazem o que a gente quer, a gente falando para o governo, ou a gente não vai mudar o nosso comportamento. E o engraçado desse vídeo, desse artigo, é que em nenhum momento ele falou sobre as mulheres estarem no meio dessa discussão, no meio dessa negociação. Era basicamente uma discussão, uma negociação direta entre o governo e os homens. E isso pode ver como isso bate com as coisas que eu discuti nesse vídeo. Que aquela ideia de que as mulheres vão se reformar, vão mudar o comportamento delas magicamente de uma hora para outra, vão se importar com os homens e com a sociedade, isso não vai acontecer. Não existem precedentes disso. Tu não pode ficar sendo blue pill e ficar sendo esquizofrênico acreditando numa realidade que nunca vai se concretizar. E a gente mostra também com a experiência do movimento do direito dos homens que a hora que as mulheres foram para esses movimentos foi entrismo, foi infiltração, foi para dominar o discurso, dominar os caras que ainda restavam nesse grupo, porque é que nem aquele meme das tropas estelares, do cara colocando a mão no inseto gordo, gigante, falando, ele tá com medo. Porque esse é o ponto, a mulherada tá com medo. Pode ter certeza que anos atrás, quando elas ficavam falando, não, o movimento do direito dos homens só tem perdedor, porque é os caras de baixo status e tal, é porque elas estavam jovens e elas estavam na fase do carrossel de pica. Conforme elas vão envelhecendo, chegando aos 30 ou passando dos 30, elas chegam na fase da epifania, que é o que o Rollo Tomassi fala. Que a mulher percebe que ela não tem mais toda aquela aparência, toda aquela sexualidade, não consegue atrair um homem tão bom, ela começa a perceber que a capacidade dela de atrair um homem está diminuindo, e ela vê que ela tem que desesperadamente pegar o melhor homem possível antes que ela perca a aparência, antes que ela perca a fertilidade. Então não é à toa que provavelmente o que aconteceu em torno de 2015, no movimento do direito dos homens, foi isso. Tanto que se tu for pegar, a gente pega 2010, a mulherada não dava a mínima para os homens, nos artigos, no YouTube. Quando deu 2015, começou aquela discussão, onde estão os homens bons? A idade começou a bater. E agora, chegando próximo de 2020, essas mulheres devem estar chegando aos seus 35, 40, elas não estão nem mais no discurso de onde estão os homens bons. É aquele discurso de, os homens atuais eles não prestam para relacionamento. Logo elas vão estar naquele homem, todos os homens são porcos, todos os homens não prestam. E o cara daquele artigo, eu não lembro se esse cara futurista no artigo dele, ele falou isso ou isso foi uma conclusão que eu tirei. Que quanto mais tempo o governo demorar para discutir com os homens, para fazer essa mesa de negociação só com os homens, para reorganizar eles, o contrato social entre homens e mulheres, toda a parte legal dos relacionamentos, casamento, relacionamento casual, namoro, paternidade, divórcio e tudo mais, quanto mais tempo o governo demorar para resolver isso, pior. Porque tem várias variáveis. Primeira variável são os imigrantes chegando para substituir a tua sociedade, para não se assimilar. Porque, lógico, quantidade de casamento, taxa de natalidade caindo, as empresas e o governo precisam de trabalhadores, começam a importar um monte de imigrante que não vai se assimilar, que vai dominar, que vai colonizar. A segunda variável é que a mulherada da geração Y, elas estão envelhecendo. Então, pode ser que o governo resolva a questão no futuro, só que vai ter nesse meio tempo um monte de mulher que vai ter encalhado, que vai ter se tornado infértil, que vai ter chegado na menopausa. E não adianta falar, mas o governo vai tentar salvar elas. Não. No Reino Unido existe um modelo parecido com o SUS, e nesse modelo de sistema de saúde eles já disseram que mulheres com mais de 34 anos não recebem auxílio do governo para fazer fertilização in vitro, para fazer tratamento de fertilidade. E daí pensam até, não, mas e as mulheres bem velhas, o governo vai cuidar delas? Eu não lembro se foi um vídeo ou um artigo que eu vi da Coreia do Sul, no qual mostra que tem um monte de velha de 60, 70 anos prostituta, que não tem família, que não tem auxílio do governo, tipo, rala peito.
Então, tem duas variáveis, tem a imigração e tem as mulheres que vão começar a envelhecer e daí vão virar caso perdido, vão virar aquela semente que nunca floresceu. Só que tem outra coisa que todo mundo ignora, o pessoal tradicionalista, conservador ignora, as feministas ignoram, o governo ignora, que é aquele detalhe que eu falei. O homem, quando ele toma as rédeas da vida dele, ele assume controle da situação, ele não fica esperando as leis mudarem, ele não fica esperando as mulheres mudarem, ele não fica se dedicando a um movimento, que nem o movimento do direito dos homens, que não está rendendo frutos. Ele pega as rédeas da própria vida e faz o que ele tem que fazer e tá com foda-se. Eu não vou ficar esperando a realidade mudar, eu vou me adaptar à realidade. E daí tem os PUA, tem os Red Pillars, tem os MGTOW. E conforme esse tempo for passando e o governo não resolver a questão, vai ter mais e mais homem que vai chegar à conclusão que, olha, relacionamento, seja namoro ou casamento, não vale a pena. Eu dou e sou sugado muito mais do que eu recebo em troca. Tem mais e mais homens que vão simplesmente fazer a vasectomia e ou vão congelar esperma ou não vão congelar. De qualquer forma, congelou, o ponto, assim, a decisão está toda nas mãos dele. Apesar de a gente já ter alguns países no qual o homem, seja namorado ou marido, ele tem esperma congelado e se a mulher sabe disso, ela tem o direito legal de pegar o esperma sem a permissão do cara. Então parece que assim, até o anonimato do cara como doador ali não é protegido. Então até mesmo congelar esperma, que era uma alternativa, está deixando de se tornar. E daí conforme vai ter mais e mais homem que vai desistindo de namoro, vai desistindo de casamento, e vai também querer se proteger dessa mulherada que está chegando na fase da epifania, que está chegando perto da menopausa, que está se tornando bem predatória, está querendo arranjar qualquer beta para casar e ter filho e dar o golpe nele, vai ter mais e mais homem fazendo vasectomia. Então nisso, tu tem primeiro tu tem a ofensiva dos imigrantes que está chegando e o governo não está fazendo nada a respeito, ele está deixando Roma pegar fogo. Não está mudando as leis assim de relacionamento entre homem e mulher, não estão trazendo os homens para a mesa de negociação para resolver o problema, que nem eu disse. É homem que resolve problema na sociedade. Mulher, se tu deixa a mulher dominar, controlar a sociedade, elas criam problemas. E isso não é um raciocínio atual do Red Pillars. Pode pegar um monte de filósofo grego, cara lá da época da Roma antiga, pode ter certeza que no Império Otomano tinha a mesma coisa, os caras falavam a mesma coisa. Mas daí a gente tem o agravante das mulheres estarem envelhecendo, e daí talvez se o governo resolver esse problema mais pra frente não vai ter volta, vai ter um monte de mulher infértil, e daí o que a gente faz com esse problema social? Que foi criado entre aspas, né? Elas mesmas criaram esse problema por causa da própria hipergamia, por causa de terem sido mimadas pela mídia, pela família, pelo governo e tudo mais. E elas não vão assumir responsabilidade das decisões delas, elas não vão querer ser responsáveis pelas consequências das decisões delas. Vão querer colocar a culpa nos homens, vão querer exigir que o governo sustente elas e tudo mais. Só que ainda tem a outra variável, tem a variável dos homens que vão dizer chega, vão dizer não para casamento, não para namoro, com o agravante de assim, vão fazer vasectomia. E sabe o que é mais engraçado nisso? Vamos fazer um exercíciozinho para concluir esse vídeo. Eu acho que eu já discuti bastante por que MGTOW é solução e por que o movimento do direito dos homens não é solução e por que ele não funciona. Porque no final das contas vão ser os homens que vão ter que resolver o problema. Vão ser os homens que vão ter que assumir o governo, ou o governo vai ter que estar numa situação tão calamitosa que ele não vai ter nenhuma alternativa a não ser discutir com os homens. Mas o mais engraçado disso tudo é que assim, olha o exercício. Imagina que no futuro o governo resolver esses problemas. Renegociar o contrato entre os sexos, seja para um modelo mais tradicionalista ou para um modelo no qual assim o homem e a mulher se juntam, só que o que pertence a cada um é de cada um. Meu dinheiro é meu, minhas coisas são minhas, e se separarem, cada um segue o seu rumo e no máximo tem guarda compartilhada dos filhos e divisão igualitária das despesas. Não importa, digamos que o governo resolva esse problema. Vamos lá, o governo resolveu esse problema. E daí ignora a questão dos imigrantes. A gente pode fazer um governo de punho forte que faz eles se adequarem à maioria. Se a gente ainda for maioria até lá. Se os imigrantes se tornarem maioria, daí fudeu. Mas enfim, aí o governo vai ter dois problemas para tratar. Ele vai ter o problema das mulheres que encalharam, que não são mais férteis, que tem várias variáveis. Pode ser que o útero delas se torne totalmente inútil, vão fazer uma fertilização in vitro, colocar o óvulo lá, não vai sair criança nenhuma. Ou vão colocar o óvulo lá
e vai sair uma criança retardada, vai sair uma criança autista, vai sair uma criança deformada. Isso sem contar os abortos espontâneos. E daí tem a outra solução para o governo. Pode ser, olha, a gente tem um monte de homem que fez vasectomia na nossa sociedade e a gente pode simplesmente fazer a extração, né, do esperma ali sem tentar reconstruir o canal, ou a gente pode fazer a cirurgia de reversão de vasectomia. Qual das duas alternativas vocês acham que é mais barata e tem mais chance de sucesso e tem menos riscos, menos complicações? Tentar colocar o governo para fazer tratamento de fertilização com dinheiro público para as mulheres que estão encalhadas, que já estão na menopausa ou chegando na menopausa, ou pegar esse dinheiro e direcionar para fazer biópsia e extração direta de esperma de homens que ainda são férteis, mas fizeram vasectomia, ou fazer cirurgia de reversão de vasectomia. Pense um pouco. Cara, é hilário. É muito mais barato resolver o lado e tratar o lado dos homens e simplesmente deixar essas mulheres assim se tornarem dead end evolutivo, beco evolutivo. Porque para o cara fazer uma cirurgia de reversão de vasectomia é uns 8, 10 mil reais. E daí o cara se torna fértil. Não totalmente fértil, mas se torna parcialmente fértil. E daí o problema está resolvido. E o homem pode continuar fazendo filho sem muitos riscos. Eu acho que até os 50 anos de idade. Eu acho que a partir dos 60 começa a dar alguns problemas. Só que ainda assim a chance que a gente tem documentado de ter uma criança com deformidade, com deficiência, é bem menor do que uma mulher que está com útero e com óvulo vencido. E daí tem a solução mais barata ainda, que é simplesmente o governo não vai fazer a reversão de vasectomia, ele vai investir em biópsia, extração direta. É mais barato ainda, e daí o cara faz a extração 1, 2, 3 vezes e mantém num banco ali o negócio congelado para ele quando ele quiser fazer. Ou se o cara não quiser nem ficar no risco de manter o negócio congelado, ele faz a biópsia, ele faz a extração só quando ele quiser ter filho. Então, mesmo assim, imagina que os homens continuam não se casando, continuam não tendo filhos, o governo começa a arrancar os cabelos, a mulherada começa a ficar cada vez mais desesperada e cada vez mais tóxica. Mesmo num cenário no qual o governo no futuro queira resolver o problema e venha discutir com os homens e não com as mulheres para resolver o problema, vai ser mais viável para o governo resolver o problema tratando as questões masculinas do que tratando as questões femininas. Engraçado isso, né? Mas enfim, eu acho que já foi tudo, cara. Já foi... O movimento do direito dos homens não funciona porque tu não tá negociando, tu não tá disposto a tirar nada das mulheres. É um monte de homem pedindo encarecidamente, implorando para as mulheres pararem de ferrar com eles. E enquanto isso, eles continuam sendo Blue Pill ou Purple Pill, acreditando que existe uma mulher unicórnio e ainda estão dispostos a se casar e ter filhos, que no final das contas é isso que as mulheres querem. Não tô falando, mas não é todas que querem. Não, peraí. Se a carreira ou a vida acadêmica da mulher não dá certo, ela sempre tem aquele plano B. Ou, basicamente, ela chega na fase de epifania, vê que não consegue mais atrair homem, tem aquele plano B, eu vou arranjar algum trouxa. O movimento do direito dos homens não funcionou durante os 100 anos de existência porque os homens eles nunca ficaram dispostos a tirar isso das mulheres. Simplesmente, beleza, tu vai tentar a tua carreira, vai tentar a tua vida acadêmica, se tudo isso não der certo, tu não vai ter mais aquele plano C garantido de, vou conseguir arranjar um trouxa para casar e ter filho, tá? E se os homens se recusarem a casar e ter filhos? Foi por isso que elas ficaram desesperadas. Só que essa manobra de se recusar a casar e ter filhos enquanto as leis não mudarem, a questão são as leis, não é o comportamento feminino. As mulheres elas acabam se adequando à sociedade. Elas só fazem o que a sociedade permite que elas façam, o que as leis permitem que elas façam. Essa manobra de dizer não para casamento, não para paternidade, enquanto as coisas não mudarem, é uma manobra MGTOW e é uma coisa que funciona. MGTOW não tem nem 10 anos e está causando efeitos muito maiores do que o movimento do direito dos homens jamais causou. E o detalhe é aquilo, são os homens que vão resolver o problema. Os homens e os homens que estão no governo, as mulheres elas não vão resolver o problema. Até mesmo o pessoal da alt-right nos últimos 2 anos lá nos Estados Unidos, eles discutiram bastante a questão das conservadias, porque as conservadias também chegaram na alt-right, que é o movimento da nova direita, né, que é considerado, meu Deus, super extrema direita, mas não tem nada disso. Tem uns nacionalistas ali, uns white nationalists, mas não é todo mundo. Até mesmo eles começaram a discutir a questão das conservadias, porque as mulheres chegaram nesses movimentos
querendo pagar de conservadia, tipo, era a mulher que estava chegando aos seus 30, nunca tinha se casado, nunca tinha tido filho. Mas elas estavam fazendo a mesma coisa que as mulheres do movimento fizeram no movimento do direito dos homens. Chegaram lá para tentar dominar o discurso, impedir os problemas de serem resolvidos e manter o status quo. Então não adianta, a questão vai ser resolvida por homens. Aliás, eu tenho uma aversão a esse tipo de conteúdo de movimento de direito dos homens. Eu sei que ele é bom para transformar um cara blue pill num purple pill, talvez não num red pill. Só que eu tenho uma aversão porque eu tava lá no meio do A Voice for Men Brasil lá em 2011. E eu vi em primeira mão o quanto o negócio não funciona. Tinha um monte de conservador, um monte de tradicionalista, um monte de escravoceta que pegava essas mulheres que estavam lá, essas mulheres conservadias, e colocavam elas num pedestal. E pelo fato delas estarem num pedestal e ter esse monte de white knight, esse monte de mangina defendendo elas dominavam o discurso. E os admin, os moderadores, não faziam nada porque eles estavam naquela manobra do movimento do direito dos homens. Não, a gente precisa das mulheres para mudar as coisas, a gente precisa do apoio delas. Não, cara, não precisa. E eu fiquei lá há pouco tempo, eu me cansei de ver a quantidade de discussão assim. Toda vez que vinha uma discussão a respeito de guarda de filhos, pensão, a mulherada chegava lá, dominava o discurso e não deixava nada ser discutido, ou falava para as coisas ficar do jeito que tá, com a retirada de pelo menos algumas regalias, alguns privilégios femininos. Quando era uma discussão a respeito de leis reprodutivas, de adoção e de aborto, meu Deus, era um Deus nos acuda. Nenhum momento era colocado em pauta e aceita a ideia de que, olha, se a mulher pode dar para adoção, o homem também tem que poder colocar para adoção. Não, o pessoal vinha com um argumento que não, o homem tem que ser homem de verdade, tem que assumir esse tipo de coisa no meio do movimento do direito dos homens. Ah, se tu não quer ter filho, não transa. Era esse tipo de coisa. E era homem fazendo esse tipo de argumento. Era mulher conservadia fazendo esse tipo de argumento. Do aborto mesmo, meu Deus, o pessoal vinha com um Deus vult, honra e religião. E é lógico, eu já falei várias vezes, por que as mulheres não querem mudar essa questão aí do aborto? É a mesma questão do movimento do direito dos homens, das leis de casamento e de divórcio. Elas não estão dispostas a negociar nem mudar nada, porque elas ficam quietinhas a respeito da maior verdade. Elas já estão numa situação de dominância, elas já estão numa situação de privilégio. Se tu pegar casamento, divórcio, guarda e vara de família, elas já estão numa situação de privilégio. É que nem uma partida de futebol que tu já está ganhando, tu só precisa manter o negócio como tá, tu não precisa nem mais atacar. Por isso que a conservadia ela é mais inteligente que a feminista e mais perigosa porque ela é mais desonesta. Ela já sabe que ela está numa posição de dominância, de supremacia, e ela só precisa manter o negócio como está. Ela só precisa ficar quietinha ou se fazer de vítima, o que é pior ainda. E na questão reprodutiva da adoção e do aborto também. A mulher inteligente não é aquela mulher que fala assim, ah não, tem que liberar o aborto mesmo. A mulher inteligente é a conservadia, porque ela sabe que ela já tem acesso à pílula do dia seguinte, legalmente. Ela já tem acesso a umas pílulas abortivas de forma ilegal, mas ela tem acesso, ela pode fazer o aborto, e tanto ela usando a pílula quanto fazendo o aborto, é um crime, mas é um crime que ela não vai presa. E ela ainda pode dar para adoção. E se ela acha que o cara tem status e tem dinheiro suficiente, ela não vai abortar, ela vai usar essa criança como a criancinha, a galinha dos ovos de ouro da vida dela. Então elas sabem que estão numa posição de dominação, elas sabem que elas estão numa posição de supremacia. Por isso que o movimento do direito dos homens não funciona, por isso que tentar negociar com mulher, sem tirar nada delas, não funciona. Então não adianta, a única solução MGTOW é aquele negócio, vamos tocando a vida, sem casamento, sem paternidade, sem esposa, sem namorada, mas o cara vai se adaptando. E daí a questão é, se o cara vai continuar nesse indefinidamente ou não, se ele vai ter uma crise de meia-idade ou não. Só que ainda assim, mesmo um cara mais velho com bastante status e dinheiro, ele tá numa posição bem melhor para arranjar uma companheira do que quando ele é jovem e mais babaca, entendeu? Só que tem aquela questão principal. Quando for a hora de resolver o negócio, eu pessoalmente não acredito que as mulheres vão estar envolvidas na solução do problema. Elas não vão estar envolvidas na negociação. Vai ser uma negociação só de homens para resolver o problema, e aqui eu já discuti as consequências disso. Mas enfim, é isso.